Boa noite, companheiros e companheiras. Hoje, dia 7 de setembro de 2013, estamos instalando o ato de lançamento da Chapa 210, constituinte Terra, Trabalho e Soberania, e dos seus respectivos candidatos a presidente a nível nacional e estadual em vários estados, contando com a presença aqui dessa militância que está lotando a nossa sala. E, sem mais delongas, em função do atraso involuntário, como eu já expliquei, eu vou compor a mesa. A chapa constituinte por Terra, Trabalho e Soberania tenta fazer, nesse processo de eleições diretas do PT, que é, compreendendo todas as limitações do processo, fazer desse momento um momento de discussão, de reflexão, de opinião e posicionamento dos militantes do PT. Porque nós estamos vivendo uma nova situação e, no Brasil, os primeiros que se perguntam o que fazer e como fazer são os petistas, que há anos estão na luta, construindo um partido, construindo os sindicatos e a central, e que hoje vêm diante de uma situação que não entendem muito bem o que está se passando e que querem discutir o que fazer. E eu queria começar por isso, que, com a consciência do que é o limite do PED, e nós vamos aproveitar todos os espaços que o PED utiliza, nós precisamos dizer: o PED é um processo falido. O PED é um processo que alija o militante do direito de opinar, do direito de decidir os rumos do partido. Porque todos os vícios da eleição burguesas foram trazidas para o PED. É por isso que a primeira proposta, do ponto de vista da possibilidade dos militantes do PT discutirem, exporem livremente suas opiniões, sem nenhum chefe para vigiar, e votar naquilo que eles acreditam, a primeira proposta que a nossa chapa apresenta é fim do PED, volta dos encontros, onde cada filiado possa votar de acordo com as suas posições, com a sua consciência, e não com aquilo que manda cada chefe ou chefete local. Nós temos que enfrentar esse problema das alianças. Aqui em São Paulo, essa política de alianças levou o PT a abraçar o Maluf, levou o PT a governar com o Kassab. E se nós não resolvermos esse problema no plano nacional, nós não vamos resolver esse problema no plano nacional. Eu falei da PL 4.330. Vocês sabem que o Alckmin, em São Paulo, quer terceirizar o serviço de 190, serviço de segurança, terceirizado. Agora, como que o PT, enquanto o governo federal faz concessão, privatização, vai explicar que são as concessões, a privatização, que aqui leva aos quartéis? Então, é preciso, de cabo a rabo, a gente mudar a política desse partido, agrupar ao redor da mudança dessa política, é isso que a nossa chapa pretende, ademais de conquistar os votos para manter os nossos postos no PT, para poder começar a responder o que as ruas colocaram. A última coisa que eu queria falar é sobre a AP 470. A direção do partido ela não reage a nada. O Temer faz assim, a direção recua. O STF faz assim e a direção se cala. Essa semana, nós tivemos na iminência de ter os dirigentes do PT com a prisão pedida por uma artimanha, prolongou por uma semana. Companheiros e companheiras, é inaceitável. Vocês conhecem as nossas posições. Nenhuma delas se identifica com aquelas posições que levaram o PT, e não o Zé Dirceu, o Genuíno, o Delúbio ou o João Paulo, o PT a cometer os erros que foram cometidos. Mas quem tem que julgar isso são os filiados, não arregimentados no PED para votar. Se os nossos dirigentes foram condenados à cadeia, se a direção do partido covardemente se cala, nós vamos dizer, não vamos aceitar e vamos chamar a resistência pela anulação da AP 470, em defesa do PT, e que a gente discute no PT, entre petistas, como mudar essa política
que levou à situação que hoje nós estamos enfrentando. Obrigado. A gente só tem tido, com os companheiros da corrente do trabalho, concordâncias. Tá? Nós começamos uma concordância de fundo, não da boca para fora, em relação à AP 470. Tá? Foi realizado um ato em dezembro, quando da condenação dos companheiros, quando terminou a primeira fase do julgamento, e temos uma concordância de fundo. Eu assino embaixo que a companheira Misa falou sobre a necessidade de uma reação em relação à eventual, quase certa, para dizer a verdade, prisão dos nossos companheiros. Tivemos uma concordância muito profunda em relação no entendimento do significado das manifestações de junho e julho. Tá? Concordamos também em relação à necessidade do plebiscito por uma constituinte para fazer a reforma política. Concordamos em todo o episódio da espionagem norte-americana e a questão do direito de asilo para o Edward Snowden. Tá? Concordamos também, todas as questões estão colocadas aí recentemente, que são a questão das terceirizações, o projeto de lei 4330, e assim por diante, tem muitas outras questões. E concordamos também na necessidade que existe de oxigenação das instâncias do partido. Tá? Porque tudo isso que eu estou colocando, todos esses pontos que eu coloquei aqui, todas essas discussões que nós fizemos, não teve nenhuma no Paraná, e eu gostaria muito que fosse só no Paraná, não teve nenhum desses pontos que o partido chamou um debate para que os militantes pudessem discutir. Tá? Então, nós vamos entrar numa semana extremamente complicada, onde pode começar uma guerra contra a Síria, onde os nossos companheiros podem estar presos e o partido absolutamente não discutiu nenhuma questão dessa. Nós temos uma chapa que está, no momento, impugnada, ameaçada de impugnação, de não concorrer. Temos um candidato a presidente ameaçado de impugnação. Tá? No entanto, o que nós estamos observando, e só para terminar minha fala, é que, por menor que nós sejamos, nós, os companheiros da corrente de trabalho, os companheiros independentes que integram a chapa, por menor que nós sejamos, por menos força que nós tenhamos, as nossas propostas, o nosso trabalho político está rendendo frutos, sim, está provocando um verdadeiro debate dentro do partido, dentro de setores insatisfeitos com a situação do partido. Tá? E acho que só isso já vale esse trabalho que nós estamos fazendo. Tá? Eu acho que nós temos que abrir esse partido para a discussão política. Tá? O debate que é necessário fazer, que os militantes estão reclamando, e basta a gente colocar essa perspectiva que a gente percebe militantes de várias correntes exigindo esse debate, mas eles não têm esse canal para poder discutir. Então, acho que o nosso papel é esse, abrir um canal para que os militantes discutam e, a partir daí, a gente poder intervir e poder levar o partido a lutar por todos esses pontos que nós estamos colocando. Obrigado. Eu mesmo, como vocês sabem, sou membro da Executiva Nacional da CUT. E o compromisso que as chapas Constituinte por Terra, Trabalho e Cidadania têm, soberania, Renê, me corrija, vice-presidente da CUT de Santa Catarina, com a pauta da classe trabalhadora nesse momento específico que nós estamos vivendo. Como vocês todos estão acompanhando, depois das jornadas de junho, em que a juventude protagonizou e arrastou os setores populares, a classe trabalhadora entrou no cenário de forma organizada, né, a partir da CUT e demais centrais, que levantaram uma plataforma, que não é uma plataforma nova, inovadora, porque, na verdade, é a mesma que a CUT entregou a Dilma no dia 6 de março, quando nós fizemos uma marcha de 50 mil trabalhadores em Brasília, que a imprensa, diga-se de passagem, não cobriu na época. Mas nessa plataforma tem algumas questões chaves que dizem respeito não apenas a uma pauta sindical ou sindicaleira ou exclusiva da classe trabalhadora, dizem respeito à questão da soberania nacional. Não é? Então, a questão do leilão do pré-sal, suspensão do leilão do pré-sal está levantada. Não é? A questão dos 10% do PIB e 10% do orçamento para a saúde, para a educação e saúde, respectivamente. As questões diretamente de melhoria das condições de trabalho, 40 horas,
fim do fator previdenciário e, em particular, o PL 4330, né, que é uma mini-reforma trabalhista na forma de uma lei que regulamenta a terceirização. Então, são compromissos assumidos pela chapa em todos os níveis. Eu, como sindicalista, não poderia deixar de realçá-los, não é? E estão presentes, inclusive, no material que vocês receberam da chapa, né? Nós estamos hoje na iminência de conseguir barrar a aprovação do PL 4330. As negociações foram interrompidas. A CUT já invadiu 2 vezes a Comissão de Constituição e Justiça, mas a pressão patronal é de fazer passar. Então, um alerta. Durante o PED, estaremos agitando também, enquanto chapa que disputa a direção do partido, né, essa plataforma de reivindicações e essas bandeiras de luta históricas e imediatas que a classe trabalhadora, particularmente através da CUT, está levantando neste período em que o PED se desenvolve, nos próximos 2 meses. Em nome do Durra, saúdo a mesa, também a todos os companheiros aqui, camaradas, militantes, majoritariamente, nesse momento, da chapa Terra, Trabalho e Soberania, e em nome também do Diálogo Petista, que abrigam outras agrupações dentro do Partido dos Trabalhadores, que eu saudar esse encontro, e também, em nome, também represento aqui o Partido dos Trabalhadores, com o presidente interino de Florianópolis também, e quero dizer, igual o companheiro lá do Paraná, também já fui da Corrente do Trabalho, já fui um dos fundadores também na época da OSI, me afastei, né? E agora, recentemente, está se aproximando, isso é importante, né? Porque eu acho que as poucas, não a única corrente que discute a questão internacional, lembrar, infelizmente, pelo peleguismo, a conivência, o burocratismo, a entrega, os trabalhadores que se entregaram a direções no nosso país, a amnésia da questão internacional, que eu acho que é fundamental, eu queria colocar aqui, que se expressa na questão da defesa do Haiti, da luta dos povos do Egito, da Tunísia, etc. Que nós perdemos isto, né? Naquela época, quando, mesmo com a Secretaria Internacional, na época com o Favre, de lá para cá, o PT abandonou a questão internacional. Então, eu queria colocar isso nessa chapa, ela se caracteriza por isto. E o diálogo petista, eu acho que é uma bela tentativa de reaproximação daqueles que, além da corrente de trabalho, como eu, no caso, e outros, que também não se conformam com o que o partido se transformou neste país, né? Apesar de ser governo, né? Um partido que se colou com o governo e, infelizmente, abandonou as suas lutas históricas. Então, eu acho que aqui quero saudar isso, a pauta que é fundamental da reforma agrária. Eu queria colocar um ponto que há pouco se fala, a reforma urbana. Eu, particularmente, sou professor arquiteto, professor do sindicalismo universitário, sou da área urbana, também queria colocar a reforma urbana, que nesse país são 80% estão nas cidades, né? Que a nossa pauta desloca do campo para a cidade. E outras pautas nacionais que eu acho que essa chapa vem a lembrar e transversaliza para outras correntes, né? Para que não claudiquem, mesmo que seja o governo. Isso é importante. Na época, nós debatimos, em 2001, 2002, o perigo de nós se transformarmos em governo e claudicarmos. E não foi outra que a coisa que aconteceu. Nós defendimos, na época, a autonomia dos trabalhadores, mesmo com o seu governo no poder, né? Mas, infelizmente, foi que foi se transformando. Então, eu queria saudar esse encontro aqui. Nós, o Diálogo Petista, estamos há 4 anos juntando vários agrupamentos e espalhando para dentro do partido, para que ele volte, não digo às suas origens, né? Mas voltar à sua base histórica dos trabalhadores, e digo mais, da juventude, que seja um junho petista, que é o grito que aconteceu em junho, seja um grito que ressoe dentro do Partido dos Trabalhadores, que ele retorne à base, naquela linha dos soviets, por todo o poder ao operariado, todo o poder a partir da base, e temos que rebentar uma reforma profunda dentro do Partido dos Trabalhadores, assim como reivindicar uma reforma política no país, com uma constituinte soberana, mas uma reforma política por dentro, arrebentando essa direção burocrática que se transformou nesse partido. Obrigado, então, um grande apoio, que essa chapa aqui vença. Obrigado. Boa noite, eu sou a Bia, do DF. E hoje eu vim aqui voltar a minha inscrição para esse movimento mesmo que a juventude abriu em junho e em julho, que nós estávamos presentes, né? A gente tem muitos secundaristas aqui, universitários, que estavam nas manifestações. E para passar para vocês a experiência que a gente teve dentro daquele universo que se formou, né? Que surpreendeu a todos e todas.
e que, primeiramente, deixa claro que, mesmo os jovens mais soltos que estavam dentro das manifestações, eles tinham consciência de que algo estava errado, de por que, em contrapartida, a gente tinha investimentos massivos em eventos desportivos e a gente tem o descaso nas áreas sociais, com a educação, com a saúde, segurança, com transporte. Por que as taxas das tarifas estavam aumentando cada vez mais, em contrapartida, a gente não tinha melhoria nenhuma no transporte? E aí, essa é mais importante, essa consciência a juventude tinha em mente. E foi com essa consciência que a juventude foi às ruas reivindicar por melhorias, por investimentos nas áreas que devem existir investimentos. Questionar também a questão da soberania do Brasil perante a FIFA. Essa organização que vem no nosso país, que vem tentar engambelar nossos jovens, que vem tentar engambelar a gente com a questão dos trabalhos voluntários, que, por outro lado, recebe isenções tributárias do nosso governo e que tenta, de toda forma, trazer um boicote para a juventude. E aí a gente tem essas contradições com a juventude. A gente reivindicou e a gente estava nas ruas por esses motivos. E aí a gente vem para também fazer um paralelo de como que a nossa política nacional vai encaminhar. Porque muito que se levantou nas manifestações é a questão do apartidarismo, do antipartidarismo, e o porquê que isso é colocado pela juventude. Essa juventude que não viu, por exemplo, a fundação do Partido dos Trabalhadores, que não viu a fundação da Central Única dos Trabalhadores, que estava fora de todo esse contexto, dessas instituições, desses instrumentos tradicionais dos trabalhadores. E aí, mas o porquê? Cabe a gente também puxar a responsabilidade da direção do PT, que abandonou a juventude nessas 2 últimas décadas. E é por isso esse descrédito, né, com as organizações, com os partidos. E com a juventude, como que a gente deve encarar agora para solucionar e para a gente conseguir atingir as nossas demandas, porque demandas claras nós temos. Em 2014, agora, essas reivindicações vão voltar e vão voltar com força. Como que a gente pode colocar as nossas demandas, mas como que a gente pode colocar uma solução também para que elas sejam atingidas? É caminhando ao lado da burguesia nacional com o PMDB? Não é. É usar um instrumento que dê voz de verdade à juventude. E que a juventude, e que nós estejamos caminhando ao lado dos trabalhadores. E aí, para mim, não há outra solução como dar voz aos jovens, dar voz aos trabalhadores, que não seja a Constituinte soberana, que venha atingir, de fato, o que a gente está colocando em pauta. Porque os descréditos com as instituições tradicionais ficou evidente para qualquer um. Com o Congresso, que não tem interesse nenhum de suprir as nossas demandas, ou com a Polícia Militar, que a gente... Concluindo, companheira Bia. A gente viu todas as atitudes de forma super repressoras. Então, a juventude tem essa consciência, a juventude está buscando se organizar, sim, e é esse processo que a gente tem que dar continuidade. E aqui é uma prova viva quando a gente constrói mais grêmios estudantis, quando a gente constrói mais CEAs, quando a gente parte para dentro das nossas organizações, do movimento estudantil, para levar as nossas reivindicações e dar continuidade em 2014, que a gente vai conseguir crescer e vai conseguir arrancar, junto com a nossa unidade, com os trabalhadores, todas as nossas demandas. Mas quero dizer que nós temos uma importância muito grande, viu, Misa? Embora hoje eu também sou coordenador sou presidente do PT de Guarujá, sou coordenador também da Central de Movimentos Populares, na Baixada Santista, e não parei. Não parei porque a pessoa, quando tem vergonha na cara e tem sentimento que nós temos que mudar o país, mudamos alguma coisa, não sei se foi mudança, eu não digo que foi mudança, mas foram melhoras, que deu aí uma classe média que não viu a estrutura da época da ditadura e vem agora contra partidos políticos e tudo mais.
Até por culpa do filho que nós criamos e que não conseguimos educar. Nós viemos com partido para ser socialista, para lutar pelo socialismo, para um PT sem patrão, uma CUT que fosse desalojada, mesmo que o governo, que um dia o PT assumisse o governo. Infelizmente, companheiros Meneghel e outros companheiros se enrabicharam no governo e largou a rua para nós todos. Boa noite. Eu só queria dar um exemplo da falência do PED, né? E eu vou participar dessa vez, continuar dessa forma, eu não vou participar mais. Aliás, eu continuo filiado exatamente por causa desses companheiros que estão aqui, né? No último PED, isso está no YouTube, quem quiser pode ver lá, o vereador Edgar Nóbrega, de São Caetano, foi gravado pedindo R$100 mil para o chefe do gabinete do prefeito na época, porque ele precisava ganhar o PED para colocar o partido a serviço do prefeito da cidade, em São Caetano do Sul, né? Esse é o PED que nós temos, né? Esse é o PED que nós temos, né? Um exemplo claro da falência, né? Desse tipo de organização interna do partido, que vai ganhar quem tiver mais dinheiro para poder... Quem pagou, né? Quem foi no banco e pagou, porque antigamente era fila com um pacote de dinheiro no bolso, né? E dava lá R$5, R$10, que era assim. Muitos companheiros se recusavam a aceitar isso, eu vi vários companheiros que recusavam a aceitar isso, mas esse é um exemplo do PED que nós temos. E uma outra questão que eu quero falar, o Julinho comentou que teve aqui vários sindicalistas, né? Eu senti um pouco nessas manifestações de junho, aí, principalmente, eu senti um pouquinho o cheiro da direita aí, viu? Eu não sei, eu senti, né? Quando eu vejo essa questão de mascarados, essas coisas, acho que temos que ficar uma cara limpa para as ruas, né? E justamente naquela época foi quando teve o depoimento do torturador Coronel Ustra na Comissão Nacional da Verdade, né? E se não fosse Gilberto Natalini, vereador do PV, né, que foi torturado pelo Ustra, ele ia sair daquele depoimento como um grande vitorioso, né? Então, essa é uma questão. Eu queria saber o seguinte: o que nós temos aí, vai completar 50 anos da ditadura o ano que vem, né? Nós temos essa Comissão Nacional da Verdade, que, na verdade, o que vai sair daí pode sair um relatório pior não digo pior, pode ser bem menos do que conta naquele relatório do Brasil Nunca Mais. Um minuto. Então, eu queria saber o seguinte: o que a chapa tem a dizer sobre essa questão? Porque eu tenho uma questão, é o seguinte: que o golpe de 64 foi contra os sindicalistas. E o que eu vejo hoje é o seguinte, né? Os sindicalistas que foram perseguidos, torturados, né, não estão atuando nesse campo. É importante, nós temos que atuar nesse campo da Comissão Nacional da Verdade para não deixar com que essas questões passem. Nós temos que pedir a punição dos torturadores, né? O PT não fala nada sobre isso, né? Eu quero saber, então, Socorro, até o que no caso da chapa tem a dizer sobre isso. Boa noite a todos os companheiros, boa noite à mesa. Eu sou Edileuza, eu vou falar um pouco da periferia. Os jovens da periferia, os jovens militantes que hoje não conhecem o PT, que não sabe como militar, porque ele está na periferia que a gente não tem uma escola adequada, o jovem estuda até o ensino fundamental e o ensino médio, depois ele vai fazer o quê? Ele fica olhando para cima. Por que não, na periferia, não ter uma escola técnica, um supletivo, para que os nossos jovens, saindo do ensino médio, e para lá, para saber depois o que vai fazer, que rumo vai tomar, para não ir ser pego pelas drogas que estão por aí. Por que não hoje, gente, nós todos, junto com o partido, nunca eu penso em mudar de bairro. Sim, eu quero que o meu bairro mude. Igual o partido. Eu não quero mudar de partido. Eu quero mudar o nosso partido. Todos nós queremos mudar o partido.
nós queremos coisa boa, nós queremos os nossos jovens filiados, aprendendo com as origens nossas, do passado. O que nós queremos hoje, gente? A mudança do partido. Eu agradeço a vocês por isso. Obrigado, Edileuza. Então, esse nosso 7 de setembro não é o 7 de setembro do ano passado, porque nós tivemos acontecimentos de junho. E, apesar dessa confusão, apesar dos provocadores, a gente tem que ter muita tranquilidade. É um fato essencialmente positivo. Eu já tive 15 anos, já fiz muita besteira. Acreditem que eu já tive 15 anos e fiz besteira. Aprendi pela minha própria experiência, numa época em que os trabalhadores não tinham uma organização própria, porque o Partido Comunista Brasileiro se negava a dar expressão política própria à classe operária no Brasil, sustentando a burguesia, que alguém disse aí que é nacional no debate. Disse aí, porque não é. A fundação do PT foi uma ruptura nesse sentido. Abriu uma nova etapa. Mas não resolveu por si os problemas do país. A prova é que os jovens, depois os setores populares e as organizações de trabalhadores mais recentemente, ao se manifestarem, mostraram um abalo, né? Foi um abalo que mostrou um fosso no país entre a representação e os representados. Que a simples presença do PT no governo já não é mais suficiente, porque aquela quantidade de reivindicações de todo tipo, como aquela que os jovens aqui registraram, não encontra outro canal. O canal está entupido. O canal deveria ser o PT, se o PT desse vazão àquilo que entrasse no canal, o que implicava em transformar as instituições do Estado. Mas, ao invés de se transformar as instituições do Estado, o PT se transformou ele mesmo, se adaptando às instituições do Estado. E é essa a questão aguda que hoje está colocada, que nós sintetizamos na capa do nosso material com um grito da palavra ao povo. Isso qualquer um entende. É o que nós explicamos, 73% já entendem, constituinte soberana. Não é a constituinte de 86 e 88, aquela que o povo, na época, falo para os mais velhos, como em nome dos mais velhos, aquela que o povo, né, 25 anos atrás, dizia, porque era o próprio Congresso Nacional com poderes constituintes. Então, o povo dizia que eles eram constituintes de manhã, deputado e senador à tarde e ladrão à noite. É a atribuição de poderes a uma Câmara viciada. Tanto que o PT, na época, assinou e não votou, votou e não votou, não assinou, já esqueci. Mas é evidente que a legitimidade estava em questão. Depois disso, pouco a pouco, o PT veio assumindo o discurso da Constituição Cidadã, que não é o discurso histórico do PT, é o discurso do PMDB, é a fraude. E a fraude continua. Na Folha de São Paulo, essa semana, acho que foi segunda-feira, o vice-presidente da República, aquele que sabotou o plebiscito da Dilma, plebiscito por uma constituinte exclusiva, um passo limitado, não é a constituinte soberana, mas que abriu a possibilidade de uma discussão sobre as instituições do Estado e, em consequência, um caminho para as aspirações mais profundas do povo brasileiro. Por isso, a reação contra, e fechou, obrigou a Dilma a recuar. Esse homem, vice-presidente da República, né, que representa o principal parceiro do governo da coalizão, publicou um artigo essa semana na Folha de São Paulo, onde ele diz: com todos os preceitos que vêm sendo aplicados, não temos crise institucional. Diferentemente do passado, o país não se abalou. Ele está se referindo aos acontecimentos. E depois, ele explica agora as razões do movimento popular que ocupou as ruas brasileiras. Que arrogância, que pretensão. Embora tenha demonstrado vigor, explica o vice-presidente, não abalou as instituições de Estado. Importante em tudo é que não nos desviemos dos critérios democráticos fixados na Constituição Federal. Os critérios democráticos da Constituição Federal incluem a militarização das polícias, que de democrático não tem nada, que foi um decreto da ditadura militar que até hoje não foi revogado, nem questionado, e que explica por que a polícia brasileira faz o que ela faz nas periferias e, quando aparece no centro, alguém fica incomodado, porque é o genocídio permanente, que é a única coisa que um soldado treinado para atirar em guerra sabe fazer, atirar. Essa mesma Constituição Federal, como eles explicam, recebeu a lei de anistia,
e a integrou. Eu respondo assim ao questionamento do que nós vamos fazer com a Comissão Nacional da Verdade. Nós vamos explicar que com esse Congresso não dá e com essa Constituição nós não vamos avançar. Porque implica, para punir os crimes da ditadura, em retomar a bandeira da Constituinte, que foi travada lá atrás, em 86 e 88. Paradoxalmente, com a esperança do povo que o PT, chegando lá, resolvesse tudo. 10 anos depois, nós vimos que o PT resolveu muito pouco. Né? Muito pouco. Por isso é verdade que os acontecimentos de junho surpreenderam todos, mas uns mais e outros menos. Né? Para quem estava fazendo ato para comemorar 10 anos de governo, era em Curitiba, o dia que explodiu a coisa em São Paulo, eles estavam lá comemorando, depois desistiram de comemorar. Eu digo isso não porque não houve melhorias no Brasil. Nos últimos 10 anos, em particular, houve. Por exemplo, o aumento do salário mínimo, mecanismo que permitiu recuperar, não o salário mínimo do Diese ainda, mas 70% real. E no mundo de hoje isso é muito importante. Mas isso é uma conquista do movimento social. Não é benesse da coalizão. Não foi dada pela coalizão, foi conquistada contra o PMDB. E essa ciência que leva o nosso vice-presidente a concluir. Note-se, fecho de ouro, houve grande movimentação e agitação social, mas nenhum abalo institucional. Então, num curto artigo de opinião na Folha, ele fala 3 vezes que não teve abalo institucional. É como se ele quisesse convencer a ele mesmo e, por insistência, os eleitores. E é esse o nó do problema. Sim, as instituições do Brasil estão abaladas. A prova é os 5 pactos da Dilma, que foi a maneira que ela encontrou de se erguer naquela situação. Parênteses, os governadores não se ergueram mais. Vários prefeitos estão enterrados junto com os governadores. A Dilma se manteve à tona. O que são os 5 pactos? Ela anunciou 70 bilhões para a mobilidade urbana. Ela anunciou, desculpa, um plano, né, que permitia que estados e municípios apresentassem propostas, as quais, totalizadas, capa do valor, 74 bilhões de reais. 74 bilhões de reais, em quantos anos você quiser, não cabe no superávit fiscal primário. É uma contradição. Ela anunciou um plano mais médicos, que é ultralimitado, são 4 milhões este ano de despesa apenas, mas vai crescer, se mantido muito nos anos seguintes, à medida em que o investimento básico for feito para acompanhar os médicos, na medida em que os bolsistas, que são médicos, vão ser substituídos por médicos, de preferência com a carreira federal. Isso vai ser um problema, porque é contraditório com o superávit fiscal primário, com a lei das OS e com tudo mais. Ela anunciou os royalties, que foram esticados para a educação, que foram esticados no Congresso, e ela, no discurso de ontem, integrou, como sendo também os 75% para a educação do Fundo Social do Pré-Sal, naquela parte que vai para a despesa e 25% para a saúde. Tudo isso é contraditório com o superávit fiscal primário. E, de uma certa maneira, isso explica o governo Haddad. Faça um salto na aparência. É muito aparente o salto, porque entre o Haddad e a Dilma, lembra o poste em poste a gente ilumina o país? Vocês sabem quem é o técnico de eletricidade, não é? Então, é uma mesma política. E essa política está numa situação extremamente contraditória. O Haddad, né, para satisfação do Olito, eu sempre digo, essa semana anunciou que uma das 8 regiões da cidade de São Paulo ele vai estatizar o transporte. Para nós que, encontro depois de encontro, por isso que eu falo do Olito, aqui em São Paulo, definimos a volta da CMTC, só podemos nos congratular com o prefeito, que não está privatizando e, pelo contrário, está estatizando ou anunciando uma empresa estatal para 1/8 do transporte da cidade. Mas quem fez 1/8 pode fazer 2/8. Não é verdade? Esse é o problema dos mais médicos. Porque quem começou a responder às ruas pode ser obrigado a acabar de responder às ruas. Esse é o meu otimismo. Não é o PT que foi para a esquerda, não são esses governos que mudaram de política, porque não mudaram. Está aí o leilão do petróleo anunciado, o escândalo que já foi mencionado. Simplesmente as ruas os obrigam. E, em alguma medida, eles têm que responder às ruas, e esse dá um lugar para nós. Né? É pensar. Apoiar um passo à frente e exigir que vá até o fim. Apoiar um passo à frente, porque senão ele vai ser revertido. Para exigir que vá até o fim. É assim que eu encaro a eleição de 2014. A reeleição da Dilma implica em que ela, ao invés de fazer o aumento de juros,
Ao invés de manter a política das desonerações, ao invés das concessões dos leilões, 10 minutos. que ela tome medidas que ajudem a criar uma força social de mudança nesse país. Porque as próximas eleições não vão ser mais uma eleição. Na América Latina, o prazo para conviver mais ou menos pacificamente com governos que saem um pouco da rota diminuiu. E o recurso até mesmo ao golpe de Estado. É todo o problema do Haiti. Por que é todo o problema do Haiti? Porque a Dilma é obrigada a falar em soberania. Aparentemente, tudo caminha, ela não vai a Washington. Muito bem. Sobre a Síria, ela diz que é contra a intervenção, embora tenha lá uma menção à ONU, que não é secundária, porque é em nome da ONU que o governo brasileiro continua no Haiti. Então, a defesa da soberania do Brasil, assim como a defesa da soberania da Síria, a defesa da soberania nacional implica em negar uma intervenção no Haiti, porque quem justifica uma intervenção no Haiti vai ser chamado a justificar outras intervenções desde que se crie pretensos motivos. E desde as armas de destruição em massa no Iraque, criação de falsos motivos, não falta. A gente tem que aprender com a história. E para entrar, então, na parte final, vou discutir apenas duas questões, saltando por alto de outras. Eu tive num debate em Belém do Pará. Eu não sei se dá para ver aí do fundo a capa do principal jornal da cidade, que é a Rede Globo da cidade, o Liberal. Não é o Jader Barbalho. É o PSDB. A capa do jornal. Candidatos a presidente do PT rejeitam o PMDB dos Barbalho. Realmente, no debate, 4 candidatos sentaram a bota no filho do Barbalho, que é o candidato anunciado na imprensa como o candidato do Lula, e o próprio presidente do partido deu uma resposta meio enviesada, para não dizer o que ele defende de fato, ou o que o setor com o qual ele está ligado politicamente defende, que é apoiar o filho do Barbalho. Mas, no debate, não tinha um espaço para isso, nem entre os apoiadores do candidato Rui Falcão. Mas, a esse propósito, não nos enganemos. Eu, inclusive, estou pensando em entrar no PROCON, porque falam contra a aliança com o PMDB, quando você vai ver, é que não é a aliança central, não é a aliança principal, não é no primeiro turno, porque no segundo vai ter que ser. Ou, como disse o companheiro que fez a saudação, eu agradeço, mas vou repetir aqui o que eu disse para ele no debate em Belém do Pará, que quer qualificar as alianças. Nós não vamos qualificar os desqualificados. Não vai ter, se depender de nós, aliança nem no primeiro, nem no segundo turno. Nem com o Sarney, nem com a filha do Sarney. Nem com o Renan, nem com o Cabral, nem com o Jader e o filho do Jader, que querem impor no Pará. Nós vamos defender candidaturas próprias, em todos os níveis, com uma plataforma social e nacional de pontos que a gente levantou, e um arco de alianças decentes, isto é, com o PCdoB e setores populares de outros partidos, como PSD, PSB e PDT. E aqueles que disserem que o problema da governabilidade, a resposta o próprio PT está dando. Reforma política para sair da armadilha do presidencialismo de coalizão. Já não deram a resposta? Sejam coerentes com ela. E, para terminar, quero dizer que no PED nós precisamos eleger uma outra direção. Até que ponto nós vamos conseguir? Essa é uma boa pergunta. A atual direção, acovardada, como mostrou a ação penal 470, não serve nem para defender o PT, quanto mais para fazer alguma outra coisa. Agora, as condições da disputa são difíceis. 311 mil boletos foram pagos num único dia. Quem está surpreso com o pagamento de 311 mil panfletos boletos num único dia? Para nós, não. Isso é a repetição, nas regras desse ano, do mecanismo dos últimos PEDs. Não tem nenhuma novidade. Não eram as regras parcialmente modificadas que iam impedir que o poder econômico continuasse atuando como a gente sabe que ele atua. Há muitos companheiros descontentes em todas as correntes, inclusive na corrente da maioria. Mas a solução para isso não é vitaminar os setoriais, pondo mais militantes sindicais e populares, coisa que eu vejo com simpatia. Mas não resolve. Se solução há, é acabar com o PED e voltar aos encontros de base, que elege os delegados, olho no olho, escolhe a direção e a plataforma. Foi assim que o PT funcionou com 20 anos, não sem problema, mas com muito menos do que nós temos agora. Isso é possível? Bom, é necessário uma reforma política no PT, é urgente. É possível? Bom, nós temos que dizer o que é necessário. No debate do Pará, teve um confronto muito interessante.
um companheiro questionou o Rui Falcão, perguntando para ele, indiretamente, em quem vota o Paulo Bernardo e quem vota o Vacareza. Pergunta inteligente. O Rui Falcão, que não é bobo, respondeu mais inteligente. Pergunta em quem vota o Lula. Eu pergunto, quem está surpreso com o fato que o Paulo Bernardo, o Vacareza e o Lula votem no mesmo candidato? Aliás, me disseram que o lançamento do Rui Falcão, ele falou que, inclusive, a CUT estava representada, o MST estava representado. Isso aí cabe à CUT e ao MST explicar. O fato é que há uma grande costura para manter uma condução. E isso tem a ver com 311 mil boletos pagos em um único dia. Isso aí é uma estrutura muito poderosa. Essa estrutura que nós estamos enfrentando. Essa estrutura, eu quero terminar aqui com isso, companheiros, ela pode comprar 311 mil boletos. Ela não pode comprar 311 mil consciências. Por isso, eu confio que os 2.500 companheiros agrupados nas chapas que se chamam Constituinte por Terra, Trabalho e Soberania, e eu não estou contando aqui a participação de companheiros nossos em outras chapas, em outros estados que não incluem esses 2.500, esse número pode ser dobrado, triplicado, quadruplicado. Isso é que vai mostrar é a disputa, até onde a gente pode ir, sem nenhuma ilusão de que nós vamos abolir o dispositivo montado nos termos em que eu o descrevi. Nós podemos esquentar a panela, mas o PED nunca vai acabar no PED. Não vai ter um PED que vai dissolver o PED. Nosso combate prossegue para além disso. Prossegue contra os centros paralelos de poder que hoje governam o governo federal, governam o Partido dos Trabalhadores e governam a CUT, porque, no fundo, é uma única corrente política, que tem legitimidade para existir, mas deveria ser submetida ao crivo da democracia. Esse é o problema que impede que o PT avance. O PT de volta para os militantes é o nosso grito. Me perguntaram num debate se eu achava que era possível o PT voltar aos militantes. Eu falei, eu não sei se o PT pode voltar aos militantes. Eu não sei se nós vamos conseguir salvar o PT, mas os militantes podem se salvar eles mesmos. Essa função é ajudá-los nesse combate, que vai encontrar a forma que ele vai encontrar. Muito obrigado, companheiros. Constituinte, não abro mão, eu vou pra rua por saúde e educação. Constituinte, não abro